Meu nome é Gabriel Belo e esse é o Primeira Análise. Bem, hoje era um jogo em que tinha feito várias anotações, várias coisas para falar, até taticamente, tecnicamente, algumas questões sobre o Chelsea, mas ficou meio claro que o jogo ganhou um outro protagonismo na parte final. Então acaba que muda um pouco desse foco. Mas tem algumas coisas que dá para trazer antes da gente falar sobre o grande assunto do dia, né? Primeiro, sobre a entrada do Mount. O Mount começou o jogo pelo lado direito novamente, algo que se mostrou um pouco questionável do Lampard em primeiro momento, mas porque o Mount ele é um jogador que, na minha visão, ele tem um rendimento maior como interior, como jogador de centro, ele se adapta bem a essa posição. Mas pelo lado direito ele também acaba se mostrando muito interessante porque ele potencializa o jogo do Lampard, que é esse jogo de não guardar posição, um jogo de muita movimentação. Esses jogadores da frente, o trio ali, às vezes invertendo muita posição, é tudo muito dinâmico e o Mount por ali acaba deixando isso ainda melhor. Então, acho bom, acho legal, mas é muito difícil, por exemplo, que isso se mantenha na próxima temporada, porque o Chelsea vai ter reforços aí, como o Werner, como o Oziet e possivelmente o Kai Havertz, que vai ser mais um jogador para esse setor ofensivo. Então o Mount deve jogar um pouco mais como interior na próxima temporada, mas é interessante ele por ali. Mais sobre algumas questões do Chelsea. Kovacic muito bem no começo do jogo, até o gol do Chelsea, depois o Arsenal cresceu um pouco mais no jogo. Tem um momento chave na partida, na minha opinião, que é a parada técnica do primeiro tempo. O Arteta conseguiu subir a marcação, acertou os encaixes no time do Chelsea, e entre esses encaixes estava o Kovacic, que teve muito mais dificuldade a partir daquele momento para conseguir fazer o meio-campo do Chelsea progredir com a bola, fazer a bola chegar no trio de ataque, ali no Pulisic, no Giroud e no Mount, que foram os protagonistas do gol do Chelsea. E a partir daquele momento o Arsenal foi melhor na maior parte do jogo e se deve muito aí ao mérito do Arteta. Outro ponto importante no jogo foi a saída do Azpilicueta, prejudicou a imprevisibilidade da saída de bola, que é algo que eu já tinha comentado em outro vídeo, ficando a saída ali, aquele trio com o Christensen, o Rudiger e o Zouma, fica um pouco difícil que esses jogadores saiam do campo defensivo conduzindo a bola, tentando levar ela para o ataque. Nesse sentido, até o Rudiger teve uma falha que foi bem grosseira em um momento do jogo, mas com o Asp isso é um pouco melhor, ele consegue conduzir a bola, ele consegue quebrar um pouco essa lógica de marcação. Então o Chelsea perdeu nisso também, e perdeu também com a lesão do Pulisic, mais uma lesão do Pulisic, infelizmente. Teve uma temporada de muito destaque, foi o grande protagonista do Chelsea ao longo desse último ano, mas a questão física é complicada. Vamos agora para alguns pontos um pouco mais incisivos dessa análise. Começar com o ponto de um dos jogadores do Chelsea, que é o Rudiger. O Rudiger, assim, pensando no trio de defesa do Chelsea, a gente tem o Christensen, que é um jogador que teve altos e baixos durante a temporada, mas ele tem as suas qualidades, isso parece claro. Hoje ele entrou bem, por exemplo. O Zouma, ele é o zagueiro mais técnico do elenco, também tem suas falhas, não é um jogador de elite, mas parece meio claro para mim que esses dois jogadores têm condição de compor o elenco e fazer dupla com algum outro zagueiro que chegue. Tá meio claro que o Chelsea precisa contratar outro zagueiro, e também não dá para tirar dessa equação o Tomori, que passou boa parte da temporada machucado, mas tem condição de ser um grande jogador. Mas o Rudiger, hein? O Rudiger é uma desgraça, é impressionante. Ele é muito afoito, ele toma decisões de um jogador de 20 anos para baixo, ele tenta subir com a bola quando não tem condição de fazer isso, ele tenta... Enfim, o lance do segundo gol do Arsenal, o gol do Aubameyang, começa muito porque o Rudiger ele tenta subir a marcação de uma forma totalmente grosseira, uma falha grosseira, falha de jogador juvenil. O Arsenal progride no lance, o Christensen tenta dar o bote, acaba até atrasando ali o ataque do Arsenal um pouco, mas na sequência a bola fica com o Aubameyang ali contra o Zouma,
E o Aubameyang é um atacante de elite, ele fez uma grande jogada e até não tem como culpar tanto o Zuma no lance. Então, o Rudiger ele já passou da hora nesse time do Chelsea e está realmente complicado assistir ele jogando. Mais sobre a arbitragem agora, que é o grande protagonista do dia. E o Arsenal, de modo geral, jogou bem, jogou melhor, mas as coisas poderiam ter sido diferentes. O Kovacic não merecia ter sido expulso. Ele é uma baita de uma performance aí do Xhaka, nem falta foi, provavelmente. Se foi, é um contato normal, mas se você vendo o replay mais de perto, de uma forma mais lenta, mostra até que o pé do Xhaka estava por cima do pé do Kovacic. Então, é um erro grosseiro de arbitragem que prejudicou o Chelsea. Mas agora o principal erro do jogo foi aquele do Martínez. E é um erro em que ficou bem estranho, na verdade, na transmissão, como essa jogada foi resolvida, porque não teve replay. Até outros lances polêmicos do jogo, a gente viu replay várias vezes. Aquele lance do Martínez que ele sai da meta e provavelmente pega a bola fora da área, não foi passado nenhuma vez na transmissão do jogo. Ficou uma sensação bem esquisita, a gente até viu depois o frame no Twitter, enfim, em outras redes sociais, que dá a entender que ele pegou a bola fora da área, mas não é uma imagem totalmente conclusiva, apesar de passar essa impressão. O fato da TV não mostrar o replay, na verdade, acaba entregando um pouco mais, né? Parece que como quisesse passar pano ali para um erro ou qualquer coisa do tipo. Então foi bem esquisito, foi o lance em que, pensando nesse ponto de vista de logística de transmissão e tudo mais, é algo que não faz sentido isso não aparecer de uma forma mais clara, o público precisa ver isso, e o que ficou faltando foi ridículo, foi absolutamente ridículo essa atitude. Pode ser até que seja uma coisa de ângulo, pode ser que o Martínez tenha pego a bola realmente dentro da área, mas a gente não vai saber porque a transmissão não passou. Isso é um total desserviço. E ainda, para coroar tudo isso, no último lance do jogo, um dos últimos lances, na verdade, teve mais um pouquinho de partida depois, mas o Pedro é derrubado na boca da área ali pelo PP, uma falta que ele pegou por cima, pegou por baixo, derrubou, e o juiz não fez nada. Como saldo final, a gente pode ficar tranquilo, porque foi uma temporada boa do Chelsea, uma temporada que poderia ter sido coroada com esse título, seria muito legal, mas dado todas as condições que a gente teve lá no início, foi uma temporada em que teve muitas surpresas. O próprio Mount, o Pulisic, o Abraham, o Chelsea conseguiu criar uma base muito sólida e terá bons reforços. Então, de modo geral, a gente tem que ficar muito satisfeito e parabenizar todo esse trabalho. O jogo de hoje foi uma vergonha do ponto de vista de arbitragem. Pode ser que esses erros todos que eu falei não tivessem alterado o placar, mas certamente são coisas que ficam marcadas. Fica essa mancha aí nesse título do Arsenal. Claro que eles vão comemorar muito, são coisas que acontecem, eles não têm culpa direta disso, mas para nós fica esse lamento, e é um lamento bem justo nesse momento. Um abraço e até a próxima.